Pena que o tempo passa. E passa rápido. Mas continue louvando o Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 38. Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 8. Depois deste marcado, livro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 6. Deixe marcada a sua Bíblia. Leiamos primeiro o livro do profeta Isaías. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Josué, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós. Leiamos. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Vamos ler de novo, bem alto? Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Amém? Podemos assentar. Pai, mais uma vez, levamos nossas vozes diante de Ti e rogamos, Senhor, a Tua graça sobre nós. Ó Pai, para que recebamos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça receber essa palavra, que ela mova, sacuda o nosso interior, que não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, e que saiamos edificados, Senhor, transformados, santificados, ó Pai, fortalecidos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Livro do profeta Isaías. Isaías é um personagem, é um dos personagens mais ricos do Antigo Testamento. O seu livro, os seus escritos, ele vai abarcar um grande período da história de Israel. E ele diz lá no início, 4 reis.
4 dinastias, 4 governos. Cada vez que muda um governo, a gente sabe, a gente vive aqui no Brasil e sabe como é. Muda a política, muda o ambiente, né? Nós aqui não temos a experiência, como diz a Bíblia, de ter um governante que seja temente a Deus. Não temos, não podemos dizer isso. Não temos essa referência. Nem é essa referência que eles têm. Porque o homem sem Deus, ele está no seu próprio caminho. Ele vive e busca o seu próprio caminho. O homem com Deus, ele busca o caminho do Senhor. Ele busca estar no caminho do Senhor. Ele busca entender o caminho do Senhor. Um com Deus, não diz o ditado popular, é maioria. 1 milhão sem Deus não presta para nada. Ezequias era um desses reis bons. Israel viveu algumas experiências, muitas experiências com seus reis, né? Desde os juízes, desde o tempo dos juízes, quando ainda não eram reis, quando eram os sacerdotes, alguém que Deus levantava para governar o povo de Israel. Sempre que um governante que temia Deus assumia o poder, Israel prevalecia. Não pela santidade do governante, mas pela santidade do povo. Porque às vezes a gente está esperando no governo. Espero no governo, espero nas políticas públicas. Mas quem faz sou eu. O elemento de ligação, o elemento de transformação da vida sou eu. Quem dirige a minha vida abaixo de Deus sou eu. Porque Deus vai dizer assim, vai por aqui, mas se você não obedecer a Deus e for por ali, o problema é seu. Quando você vai sob a direção de Deus, você vai sob a direção e proteção dele. Aí é com ele. Mas quando eu vou pelo meu caminho, a responsabilidade é minha. E toda vez que o rei ou o juiz era temente a Deus, Israel prevalecia e havia paz. Porque o povo se mira pelos seus líderes, né? Pelo menos nas culturas antigas era assim. Nas culturas mais homogêneas é assim. As pessoas seguiam pelo seu líder. Quando o rei era mau, o povo ia atrás, no mesmo pecado do seu rei, do seu juiz. E Ezequias, várias vezes que eu li esse texto, e todas as vezes que eu lia, eu ficava intrigado, mas olha, Ezequias era um rei bom, por que ele adoeceu e ia morrer? A situação de Ezequias era uma situação dramática. Era um reino que estava em guerra. Era um rei que estava resistindo à opressão do inimigo, o reino da Assíria, que era o maior império, a maior nação do mundo. Era como se fosse, não vou dizer nem o Brasil, que o Brasil tem uma grande extensão e poderio. É como se fosse assim, vamos pensar no Panamá resistindo aos Estados Unidos. Vamos pensar no Paraguai enfrentando os Estados Unidos querendo dominar, porque é hoje o maior império da Terra, tanto em dinheiro como em poderio bélico. E ele resistindo. Mas como é que ele resistia? Com armas? Com exército? Com oração. Várias vezes ele foi afrontado pelo rei da Síria. Os reis daquela época, e hoje não mudou muito, a intenção deles era avançar e conquistar. A missão e vocação que eles entendiam é: eu preciso enriquecer. Eu preciso enriquecer a minha nação. Eu enriquecendo, a minha nação enriquece. E o povo ia junto, porque o povo quer isso. Nós não pensamos assim porque nós vivemos num país que tem uma outra mentalidade, que não tem uma mentalidade imperialista. Mas o americano, ele se orgulha de ser imperialista, de ter o seu exército espalhado em vários lugares, de dominar várias nações, né? A China se orgulha disso. A Rússia se orgulha disso. Mas aqueles que são pobres e pequenos, e que não tem quem se defenda, quem o defenda, perece. Mas não é assim com o povo de Deus. Não é assim com o povo de Deus. Por mais que nós sejamos pequenos, por mais que não tenhamos forças,
A palavra deixa claro de Gênesis, Apocalipse, que Deus defende o seu povo. Deus está atento à necessidade do seu povo. Deus está atento às guerras do seu povo. Deus está atento às lutas do seu povo. E no meio de todo aquele conflito, alguém diz assim, tem hora que a coisa está tão ruim que não pode piorar, né? Pior do que está não fica. Ficou pior. Às vezes a gente acha, né? Estou numa situação tão difícil que pior do que está não fica. Daqui só para cima. Estou no fundo do poço. Olha, tem coisa pior, hein? Porque as pessoas às vezes se contentam. Eu não canso de falar isso aqui. Eu tenho analisado, tanto à luz da palavra, como através de uma reflexão pessoal. Você olha para o mundo, você olha para a vida das pessoas, tem pessoas que se contentam com a miséria, com o sofrimento, se acomodam, não é se contentam, se acomodam. Não é que elas gostam de viver naquilo, é que perdeu o tino daquilo que é bom. Assim como a pessoa se acostuma ao pecado, a palavra diz que aquele que vive no pecado passa a ter a sua mente cauterizada pelo pecado, e para ela aquilo é a vida, ela não tem condição, não consegue ver a vida além daquilo. Você já viveu isso, eu já vivi isso, antes de conhecer o Senhor. Para mim a vida era aquilo. Ser crente era morte. Que nada, vou ser crente, vou deixar de viver. Quando eu ficar bem velho, então eu aceito Jesus. Porque eu achava que a vida era um pecado. A vida era aquilo que me satisfazia. Só que ali eu estava indo a passos largos para a morte. Se eu olhar para trás, muitos dos meus companheiros, meus amigos de infância já foram. E há muito tempo. E os que estão vivos, estão com cara de 80 anos. Às vezes eu encontro alguns e vejo, mas o que é isso? É falta de Deus. Num momento da minha vida eu escolhi. No momento da minha vida eu escolhi seguir. No momento da minha vida, Jesus me encontrou. Eu vou até que além. Mas ele me encontrou por quê? Porque eu procurava por ele. Não que isso diminua o trabalho do Senhor, não. A palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas habita com um contrito de coração. Quem é o contrito de coração? É aquele que está no seu coração buscando a Deus. Não é automático. Entrei na igreja, sentei e recebi. Me batizei, estou salvo, a minha vida mudou. Tornei membro da igreja. Dei uma oferta. Não é troca. É troca num outro sentido. Quando você dá a sua vida para ele, ele já deu a vida dele por você. Mas a vida dele só tem atuação na sua vida quando você entrega a sua para ele. A sua vida só tem vida nele. Paulo diz assim: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo, nele, vivemos, movemos e existimos. Não há saída, não há solução para o nosso problema, não há vitória fora de Deus, fora da palavra de Deus, fora de Jesus. Ezequias vivia um drama além da guerra. Por quê? E olha que ele, na sua oração, ele questiona Deus. Ele não esperava receber de Deus uma notícia daquela. Às vezes nós somos surpreendidos, não é isso? Pela enfermidade, pela morte de um parente, por uma calamidade na vida. Deus o livre. Deus nos livre. Todos os dias eu oro a Deus nesse sentido. Oro como Jabes. Engraçado que lá atrás eu pensava assim: será que eu estou sendo demagogo? Eu estou sendo... Deus me livra do mal. Aí quando você vai em 1 Crônicas 4:9, a oração de Jabes é isso. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Olha só. Jabes, 1 Crônicas 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Que diz assim:
foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você ora de manhã, você ora na sua casa pedindo livramento a Deus? Todos os dias? Continue. Continue. Mesmo diante da calamidade, reaja. Não aceite a calamidade como natural, porque não é natural. Não é natural. As pessoas, o ser humano se acostumou. Deus criou o homem perfeito, santo, não é isso? Sem pecado, para viver bem com Deus. Havia comunhão com Deus, não havia calamidade, não havia doença, não havia fome. Não é isso? Não é, Éden? Por que tudo isso acontece? Por causa do pecado. E nós nos contentamos, a humanidade se contentou. Não, viver é isso. Ah, fulano é demagogo, a igreja tal ali é demagoga porque diz: pare de sofrer. Pare de sofrer mesmo, irmão. Pare de sofrer. Só que esse pare de sofrer não é assim: estalei o dedo, não, me tornei membro da igreja. Não, não é isso. Há algo mais nisso aí, e Ezequias vai mostrar, e Isaías vai mostrar, que é o que nós vamos ver. Há um caminho a ser percorrido, há um preço a ser pago. Preço não pela salvação, porque a salvação é graça. Mas Deus não quer somente a sua salvação. Existe um ditado evangélico, né? Uma anedota evangélica, que Deus não é açougueiro. A pessoa diz assim: Deus quer o meu coração. Deus quer o seu coração. Jesus quer o seu coração. Jesus não é açougueiro. Jesus quer você por inteiro. Ele quer fazer bem a você por inteiro. E não só o seu coração. Porque enganoso é o coração do homem. As pessoas podem estar achando que estão em paz, ter paz no seu coração, mas não haver realmente paz. Porque a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. A paz humana é o quê? Ah, eu tenho a minha casa. É alugada, mas eu tenho a minha casa. Tenho comida, tenho uma roupa para vestir. Tá bom, realmente. Tem gente que não tem, né? Tem gente que não tem onde morar, tem gente morando na rua, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem o que vestir. Mas é só isso que você quer? Só isso basta? Só isso? É só isso que Deus tem para você? É só isso que Deus tem para a gente? Não. Ezequias não se contentou. Jabes não se contentou com sua sorte, porque o seu nome, a palavra já diz aqui: com dores de parto ele veio à luz, com dores ele veio ao mundo. O nascimento dele provocou dores à sua mãe, mas ele reage, e a palavra diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por quê? Simplesmente por causa daquela oração ali. Ele orou a Deus, ele buscou a pessoa certa. As pessoas buscam solução na filosofia, as pessoas buscam solução na religião, as pessoas buscam solução nos rituais, buscam solução na política. Não há solução senão em Deus. Não há. E não é demagogia. A vida de Ezequias é um testemunho, um deles. Há vários testemunhos na Bíblia. A sua vida é um testemunho. Quantos livramentos Deus já deu na sua vida? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já interviu? E se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E Ezequias, então, se coloca diante de Deus e ora: Senhor, peço-te,
Lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto ao Senhor. Ó, fidelidade, inteireza de coração, retidão diante de Deus. Não é autojustiça, não é autossalvação, porque aquele que é salvo para ser santo. Por mais que entendamos que a salvação é de graça, eu fui salvo para viver uma vida santa. Aleluia. Quer ser liberto? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não é isso? Mato Nascimento, é do meu tempo. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Estende a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir. Vai chorando, geme e chora. Aí você pode pensar assim, Deus, eu já chorei tudo que tinha que chorar na vida. Eu já falei isso para Deus. Hoje eu choro de novo, né? Graças a Deus. Mas eu choro na presença do Senhor. Choro pela presença do Senhor.
fez um monte de besteira, aí morreu, foi pro céu. Aí o anjo diz assim: volta porque você não aprendeu nada, vai viver tudo de novo. Não é isso? Deus é graça. Deus é graça, não é graça. Mas a graça não é de graça. Graça quer dizer carisma, dom, presente. Graça quer dizer Deus age, Deus agiu em seu favor. Você não tinha nenhuma condição. Quando você estava encurralado como o povo de Deus. E quando eu peguei esse texto tem pouco tempo, eu nunca tinha pregado nele. Quando você estuda, olha para o texto e vê que o texto diz assim: de um lado tinha uma montanha imensa, na frente o Mar Vermelho, do outro lado uma tribo, né? Um grupo de canibais, nativos, pessoas que comem carne humana, e atrás o exército de Faraó. Pronto, morri. Era só sentar e esperar a morte chegar. Não tem um cantor que diz isso? E quantos já cantaram isso, né? Quantas vezes nós já cantamos isso, pensamos isso no nosso coração? Não tem mais, é só sentar e esperar a morte chegar. Mas ali Deus começou a mover o coração do povo para querer sair do Egito. Porque enquanto estavam no Egito, estavam como muitos de nós: eu tenho que comer. Eu levo 50 chicotadas todo dia. Quando às 4 da manhã vou dormir à meia-noite. Tem que carregar o barro para fazer o tijolo e a palha. E cada dia mais aumenta o serviço. E quanto mais eu trabalho, menos eu recebo. Eu tenho que comer, tenho que vestir. Tá bom? Não tá bom. Não é isso que Deus quer. Não foi por isso que Jesus morreu. Não é a promessa de Deus para o seu povo. A promessa de Deus para o seu povo é Canaã. Mas antes de Canaã tem o deserto, tem o Mar Vermelho, tem o exército dos egípcios, tem os canibais e tem a montanha. Mas Deus faz com que você passe pelo mar. E a música diz assim: se Deus não abrir o mar, eu vou marchar por cima dele. Porque é assim que Deus faz. Essa é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Ezequias viu a mão do Senhor. Se ele se contentasse com a palavra do profeta, nós precisamos ir além da palavra do profeta. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ainda que a notícia seja boa, mas nós não podemos nos contentar somente com uma notícia. Entenda bem, a vida é você que vive com Deus, não é o profeta, não é o pastor, não é a igreja, somos somente mensageiros da palavra. Você precisa ir além dessa palavra que você recebeu aqui hoje. Você precisa querer ir além dela. Não há libertação sem luta, sem glória e sem... Não há. Não há libertação sem paz, sem alegria. Não está acontecendo, pastor. Então vamos orar. Pastor, mas eu estou orando há 40 anos. Continua orando. Pastor, mas eu não aguento mais chorar. Eu falei para Deus: Deus, não quero mais chorar. E aí eu deixei de chorar e intensifiquei minha oração, porque quando eu chorava eu perdia tempo. Vou orar. Deus, eu quero refrigério. Falei: Deus, eu quero refrigério. Deve ter uns 30 anos isso, graças a Deus. Quero refrigério. Algumas coisas não acontecem mais na minha vida. Alguns inimigos não aparecem mais no meu caminho. Porque sabe que não tem vez. Eu nem dou bola para eles. Já no meio do caminho, mano, passa, sai daqui, Satanás. Sai! Em nome de Jesus. Eu preciso me posicionar. Deus quer que você se posicione. Pastor, mas está doendo, irmão. Mas guerra é assim. Ninguém vai para a guerra só para bater, apanha também. Mas não desista, continue lutando. Agora, como a gente sempre diz aqui, né? Não carregue a cruz dos outros. Ninguém vai carregar a cruz de ninguém. Ninguém carrega a cruz de ninguém. Jesus diz assim:
tome a sua cruz e siga-me. Não tome a cruz do outro e siga-me. Engraçado que hoje de manhã eu orei assim. Não nesse sentido. Estava orando pela minha dinâmica de vida. Trabalho, marinha, né? Igreja. Não reclamando, mas eu falei, Deus, está pesando, né? Faculdade. Eu me senti carregando 3 cruzes. Eu falei, Deus, mas eu só tenho 2 mãos. Só dá para carregar 2, 3 não dá. Não é isso? Você não vai levar ninguém pela mão para o céu, não adianta. A salvação é pessoal. O máximo que você pode fazer e deve fazer é interceder. Porque é a responsabilidade da salvação de cada um. Quando você chora pelo outro, você está deixando de chorar por você. Porque muitas vezes Deus vai ter que fazer na sua vida para que o outro veja. Aí ele vai ver assim: estou sendo esquecido. Deus está falando alguma coisa aqui. Estou sendo esquecido. E aí ele vai começar a marchar. O que eu falei dos reis bons e dos reis maus, né? O líder, o povo se espelha no seu líder. O líder está caminhando com Deus. O líder é temente a Deus. O povo vai acompanhar. O líder é um pecador, é um mau governo. O povo vai acompanhar. É idólatra, o povo vai acompanhar. Muitas vezes nós temos que tomar posição, porque a posição que Deus requer de nós é uma posição pessoal diante dele. Ezequias não orou pela nação, orou por ele. Ele falou, mas Deus, nós estamos em guerra. Nabucodonosor, o rei da Síria, está nos afrontando todo dia. Mandou uma carta aqui, né? Desaforada. O povo está cheio de pecado. Não, ele orou por ele. Deus, olha para mim. Eu andei com fidelidade. Fidelidade é a palavra-chave, a primeira palavra-chave na vida de Ezequias e deve ser na nossa vida. Deus, eu andei com inteireza de coração. Meu coração não estava dividido entre o mundo e a igreja. Meu coração não estava dividido entre eu e tu. Porque só cabe um no coração. Inteireza é um coração uno. Tiago vai dizer assim: o homem que tem um duplo ânimo não recebe nada de Deus. Ora eu amo a Deus, adoro a Deus. Ora eu não amo. Não vou nem dizer que odeia, porque o crente não odeia. Mas de vez em quando bate uma frieza. É assim, eu vou para a igreja hoje. O que tem na igreja, hein? Eu já não estou mais pensando em Deus. Quando eu pergunto assim, meu coração já é meu, não é de Deus. O que tem na igreja hoje? Quem é que vai pregar? Ah, tem que ir para a igreja hoje mesmo, é? Feriado, um sol desse tem que ir para a igreja. Deixei de ser uno. Não é inteireza de coração. E ele diz mais: fiz o que era reto aos teus olhos. Ah, pastor, é difícil. Quem disse que não seria difícil? Jesus diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Engraçado que a palavra de Jesus sempre soa pra gente, né? Melosa, não é isso? Assim, calma. Vamos pensar diferente. No mundo tereis aflição, mas bom ânimo. Que ninguém fala uma palavra dessa assim com melo no coração, com mel no coração. Você está dizendo, toma vergonha, levanta-te e anda, toma a sua cadeira, toma a sua cama, levanta e anda. É preciso entender que a salvação que buscamos, a libertação que buscamos, a transformação que buscamos, depende de nós. Começa com oração. Começa com um testemunho de vida. Ah, pastor, minha vida não está desse jeito. Conserta agora. O momento é agora. Conserta agora. E eu tenho certeza que algo vai começar a acontecer na sua vida. Nós vamos orar. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos orar.
E você vai colocar no seu coração. Qual inimigo você precisa vencer? Porque aqui nós vimos dois, né? Além do rei da Síria, havia enfermidade. Além do rei da Síria, havia enfermidade. Não vou nem pensar no povo, porque povo é sempre problema, né? Por isso que tem o povo, não é isso? Quando a gente vai falar o povo é sempre problema. Ah, família, pastor, minha família. Família é sempre problema. Pobre, e os pobres, a pobreza do Brasil, Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco. Só que ele diz assim, não se preocupa com eles agora. Adora a Deus. Adora a Deus. Porque aquilo que você não pode resolver, não adianta, você não vai resolver. Nós vamos estar orando, vamos estar louvando ao Senhor. Peça no seu coração a libertação que você quer que Deus faça na sua vida. Porque Ezequias pediu e teve mais 15 anos de vida e a vitória sobre o seu grande inimigo. 2 grandes vitórias no mesmo dia. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o que diz a sua palavra. Vamos estar louvando ao Senhor. Você vai estar orando no seu coração. Depois nós vamos estar orando e ministrando sobre a sua vida. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vivo. Deus de Israel. Aleluia. Tu de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo,
em nome de Jesus. Estamos diante de Ti, ó Deus, o Teu povo. Deus, a Tua palavra foi pregada. Deus, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito ao qual lhe apraz. Deus, cada um tem a sua necessidade, cada um aqui tem a sua luta, cada um aqui quer a sua vitória. Deus, eu não conheço, mas Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces, Deus, a necessidade de cada um. Deus, abençoa nesta hora. Deus, mediante a Tua palavra, mediante a Tua promessa, porque a vida de Ezequias foi salva por causa da Tua promessa, das promessas de misericórdias proferidas a Davi. Todo o reino de Israel, toda a nação de Israel se ancora na Tua promessa sobre a vida de Davi. Assim, ó Deus, como a nossa vida se ancora na Sua promessa sobre a cruz de Cristo, sobre a vida e ressurreição de Cristo, sobre a intercessão do Teu Espírito Santo. Deus, age em cada coração, age em cada vida. Deus, aquele coração atribulado, aquele coração que só vê lágrima, aquele coração que só recebe tristeza, transforma nessa hora, em nome de Jesus. Deus, a vida que está enferma, aquele que está enfermo, que muitas vezes não sabe, Senhor, mas está caminhando para a morte. Deus, cura em nome de Jesus. Estende a Tua mão nesta tarde. Traz a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, é verdadeira. Ó Deus, e traz a Tua presença. Assim, ó Deus, abençoa essa vida que precisa de cura. Deus, que precisa de libertação. Que seus inimigos estão à porta, que seus inimigos estão à espreita, que seus inimigos não lhe dão descanso. Deus, age, assim como Tu trouxe paz ao Teu reino, assim como a Tua paz excede a todo entendimento, assim como diz a Tua palavra que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas não ficamos nele. Deus, age sobre essas vidas, age sobre a vida da Tua igreja, mesmo aqueles que não estão aqui, porque aqui estamos como igreja intercedendo pelo Teu povo. Deus, enxuga toda lágrima, dá vitória, dá bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para sentar, vamos passar o nosso ofertório. Prepare seu envelope. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus. Mas Deus havia colocado uma palavra no meu coração para essa semana a respeito do dízimo. Dízimo é oferta. Jesus diz assim: se você, ao trazer a sua oferta diante do altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não deposita a tua oferta, deixa ela diante do altar, deixa ela ali separada, volta e te reconcilia com o seu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Porque a oferta sem comunhão com Deus é sacrifício de tolo, desculpe dizer. Porque muitas vezes achamos que compramos Deus com o nosso dinheiro, compramos Deus com o nosso sacrifício. Eu vou para a igreja todo dia, de manhã, de tarde e de noite, eu passo a vida na igreja. Mas Jesus é claro: se alguém tem alguma coisa contra ti, Ele não diz que é se você tem alguma coisa contra alguém. É fácil, né? Eu não tenho nada contra ninguém, mas se alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que procurar saber, e eu tenho que procurar me entender e orar por aquela vida. No quanto depender de vós, depende de mim ir até a pessoa e dizer assim: está acontecendo alguma coisa? Você não fala mais comigo? Te fiz alguma coisa? Se eu fiz, me perdoa. Se ele não quiser te perdoar, o problema é dele. Ele está se enforcando com a sua própria mão. Mas isso é no quanto depender de você. É que a Bíblia diz: tende paz com todos os homens, que sem retidão diante de Deus
Sem fidelidade e inteireza de coração não tem bênção. Não se iluda. Você pode orar, subir monte, descer monte, fazer 40 dias de jejum, atravessar o Mar Vermelho. Não vai receber. Porque a palavra liberta, mas a palavra que liberta é a palavra de Cristo. É a palavra do perdão, é a palavra do arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Não há cura. Por isso Jesus, a todas as pessoas que ele curou, ele disse assim: vá e não peques mais. Pensa nisso. Essa palavra vai ser a palavra da oferta da semana. Pensa nisso. Deus quer te curar, Deus quer nos libertar, Deus quer ver-nos livre. Mas assim, nós não somos perfeitos. A gente tem sempre, de vez em quando, a gente pisa no calo de alguém, não é? Então, o crente não é aquele que não peca, o crente é aquele que se arrepende. Errei, perdão, Senhor. Errei, quantas vezes? 70 vezes? 70 vezes 7 eu vou pedir perdão. O crente tem que estar com o seu coração puro diante de Deus. Tá bom? Vamos estar orando, vamos estar louvando o Senhor. Coloque a sua oferta. Depois nós vamos estar orando e recebendo a sua oferta. Amém? Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a oferta do teu povo. Não só a oferta, mas abençoa a vida do teu povo. Pai, porque a tua palavra diz: quando nós somos abençoados, o teu nome é glorificado. Assim, Senhor Deus, glorifica o teu nome na vida da tua igreja, na vida daqueles que te buscam, para que o teu nome seja conhecido das nações. Multiplica as bênçãos sobre a sua casa. Ó Deus, multiplica, ó Deus, a dispensa. Ó Deus, abastece, supre todas as suas necessidades, conforme a tua promessa. Abre as janelas dos céus e derrama sobre a tua igreja bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço.